Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Gente, olha só, esses dias eu vivi um fato, faz umas 3 semanas mais ou menos, muito interessante, que me trouxe uma reflexão muito grande e eu quero compartilhá-la com vocês. Eu tava no semáforo, gente, eu e uma amiga minha, a Cássia, né, que veio passar uns dias de férias comigo, e eu tava no semáforo, a gente tava no carro e o semáforo tava lá na frente, a gente tava lá atrás, assim, da fila. E lá na frente a gente viu uma mulher sentada, assim, no meio-fio, um calor. Nós estávamos em Foz do Iguaçu. E pra quem não conhece Foz do Iguaçu, no Paraná, o povo chama de Forno do Iguaçu, porque é bem quente. É linda, maravilhosa, tem as cataratas do Iguaçu, mas é quente no verão. E, nossa, aquele sol de rachar, assim, sabe, lá fora. E aquela mulher sentada, ela era uma índia com seu filhinho, eu imagino que seja seu filhinho, que devia ter uns 3 aninhos, assim, sabe? E ela tava sentada, assim, com algumas balinhas, sentada no meu fio com algumas balinhas que ela vendia. E ela tava tão desanimada, tão triste, tão sem ânimo, que eu acho que ela nem tinha força mais, ou talvez com fome, talvez até aquela hora sem comer, já era tarde, já era de tarde, né? Até aquela hora sem comer, e ela não tinha nem força para levantar, para oferecer, né? As balinhas que ela tava vendendo. E nisso eu abri o vidro e chamei ela, né? Pra ela vir até o carro, porque ela tava lá na frente, antes que o semáforo abrisse. E aí quando ela veio, lógico, né? Eu fiz o que eu podia fazer por ela. E nisso o filhinho dela ficou sentadinho lá no meio-fio com papel, assim, gente, com a folha de papel, jogando pra cima e rindo, e pegava, e ria e pegava. E eu falei pra Cássia, eu falei assim, olha só isso, presta atenção nessa criança. Olha como ele tá alegre, como ele tá se divertindo com um pedaço de papel. E eu refleti, gente, o quanto que uma criança é leve. Eu refleti sobre aquela palavra que Jesus fala assim, se vocês não se tornarem como criança, vocês não entrarão no reino. Jesus não estava falando ali só do reino de Deus, de ir para o céu. Ele estava falando de você vivenciar o reino que já tem dentro da gente. Que é o quê? Que é a nossa essência verdadeira. Você nasceu com a essência verdadeira, né? Nenhuma criança nasce com medo, com julgamento, com preconceito, com timidez, com complexo de inferioridade, com nada. Uma criança, ela é leve por quê? Porque ela não é carregada de passado. Então eu tava olhando para aquela criança naquele sol, provavelmente estava sem comer até aquela hora. A mãe tinha os dentes assim muito, sabe, danificados. O menininho talvez também tinha cárie. Eu não sei se eles têm um lugar para morar, se moram na rua ou não, porque o semáforo abriu e eu tive que ir. Mas enfim, uma criança, ela é leve porque ela não tem passado. Isso é uma chave muito grande, sabe? E aí é disso que Jesus estava falando, para quê? Pra gente soltar toda essa bagagem, tudo isso que não é nosso, que não é da nossa essência verdadeira, mas a gente voltar para nossa verdadeira essência, pra gente poder viver essa vida leve, vivenciar esse reino que já tem dentro da gente, que é uma paz que excede todo o entendimento, é uma alegria, né? Como aquele menininho ali brincando, se alegrando com uma folha de papel. E às vezes a gente quer tanto uma coisa, deseja tanto coisa, às vezes a gente conquista, né? E esses dias eu li uma frase que fala assim: lembre-se do tempo que você orava para ter tudo aquilo que você já tem hoje. E talvez hoje a gente tenha aquilo que lá atrás a gente pediu para Deus, ou que a gente desejou tanto ter, e hoje a gente nem agradece, nem desfruta daquilo, por quê? Porque conquistou aquilo, mas a visão já tá lá na frente em conquistar outra coisa. E criança não é assim. Você pode ver que uma criança, ela vive o aqui e o agora, ela vive o presente, ela vive aquele momento, ela não tá nem aí com o resto, né? E nós crescemos, gente, e nós vamos pegando tanta nhaca do mundo, dos nossos pais, da sociedade, né? Dos nossos pais no sentido, não porque eles querem, mas porque eles acham que aquilo é o melhor para nós. Então, tanto a sociedade quanto os pais, a família, a religião, tudo vai impondo para nós um padrão, né? Você tem que estar dentro desse padrão, porque se você não tiver, você não é normal. Gente, peraí, Deus criou cada ser humano singular, único. Eu falei uma vez, se Deus quisesse que nós fôssemos iguais, ele teria feito todo mundo numa forma de biscoito. Ele não fez. Ele fez todo mundo diferente. Então, assim, como que a gente vai viver todo mundo no mesmo padrão? É lógico, né, gente, que existem os mandamentos, existem coisas, princípios que Deus deixou e que isso sim é para todo mundo viver, né? A gente não mentir, não roubar, não fazer o mal pro outro, amar o próximo como a gente mesmo. Para isso, para amar de verdade, a gente precisa ter amor próprio, né? Então esses princípios, é óbvio, isso é para todo mundo. Agora eu tô falando de padrões instituídos pela sociedade, instituídos às vezes pela religião, não por Deus, né? Porque tem muito isso, a religiosidade institui coisas como se fosse Deus colocando, e não foi, né? E a pessoa se sente, meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou ser castigado, vou ser punido.
Então, assim, e as pessoas o tempo todo estão inconscientemente ou consciente, de forma talvez subjetiva, impondo que a gente viva a maneira deles, né? E esses dias até eu escrevi uma frase. Eu escrevi uma frase que fala assim: as pessoas, direta ou indiretamente, impõem que vivamos a maneira delas, fingindo que são felizes com a forma como vivem, quando na verdade são muito infelizes. Pessoas verdadeiramente felizes, elas não impõem e muito menos se incomodam com os que vivem de forma diferente da forma que elas vivem. Gente, isso é muito profundo e muito real, porque pessoas felizes, você já parou pra pensar? Pessoa feliz, ela não tá preocupada em impor que o outro viva, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que não sei o quê, né? Não, tipo assim, meu, eu tô feliz, a pessoa, se ela é feliz do jeito dela, assim, tá tudo bem. Eu até dei um exemplo esses dias para os meus alunos numa mentoria, que as pessoas me perguntam muito: Mari, por que você não tá namorando? Por que você não casa? Por que não sei o quê? Gente, como se fosse ir num shopping, como se namorar com alguém ou casar com alguém fosse, vou lá no shopping escolher uma roupa e pronto. Não, é algo muito sério, é algo que tem que acontecer naturalmente, que tem que fluir, que tem que ter uma série de coisas que façam sentido, né? Uma pessoa que esteja no mesmo nível espiritual que você, intelectual, objetivos, sonhos, tem a química também que tem que existir, é uma série de coisas. Então eu fico pensando da cobrança, né, tipo, da sociedade, que tem que seguir o padrão. E eu vejo tantas pessoas que são casadas, claro, tem muitas pessoas que eu conheço que são casadas e que são muito felizes, que eles nasceram pro outro, é lindo de ver, assim. E eu só vou viver se for algo assim, né? Senão eu tô tão bem, tô tão feliz comigo, na minha companhia. Por quê? Porque hoje eu me amo, hoje eu tenho amor próprio, eu aprendi a amar a minha companhia, então a solitude pra mim é algo agradável. Eu tô na minha casa com um livro na mão, seja o que for, e, meu, eu tô feliz, entende? Então eu conheço muitos casais felizes, porém eu conheço muitos casais que vivem muito infelizes e que estão impondo o tempo todo que os outros têm que casar. E sempre tem essa cobrança do social, tem essa cobrança do externo, desde que a gente nasce. Então a gente nasce, você viu como que é uma criança, né? Ela dança toda desengonçadinha, toda errada, não tá nem aí pra opinião dos outros. E, meu, ela é espontânea, ela faz o que ela quer. Se alguém dá alguma coisa pra ela comer, como já foi o meu caso quando era criança, de alguém dar um bolo pra mim, acho que foi uma amiga da minha mãe, uma vizinha, sei lá o que a gente foi na casa dela e ela deu o bolo e falou: e aí, tava gostoso? E eu, não. E aí minha mãe, como assim que você fala que não? Levou uma bronca. E eu pensei, tipo, peraí, mas eu aprendi que não pode mentir, tá? Não posso mentir, mas o bolo não tava gostoso e eu tenho que falar que tava. Entendeu? Na minha cabecinha, confusão que fica. E isso acontece com a gente o tempo inteiro, né? É imposta uma coisa e ao mesmo tempo a gente tem que fingir, tem que ser igual aos outros, ou se compara, porque a gente é comparado quando é criança, e vai, nisso tudo o que vai acontecendo? A gente vai perdendo a nossa verdadeira essência, a gente vai perdendo aquela leveza, porque a gente tá tão carregado de passado. E esse passado, esse fardo pesado que às vezes você tá carregando, pode ser falta de perdão, pode ser mágoa, pode ser uma dor de uma traição, tantas coisas que pode ser, coisas que teus pais colocaram como um valor, que você tinha que ser assim, ou regras talvez instituídas pela religião, não por Deus, mas pela religiosidade, e que você tá carregando e te torna pesado. Então por isso é importante deixar tudo isso para trás e viver leve, né? Uma pessoa leve, aquilo que eu falei, uma pessoa feliz, ela não tá preocupada de que os outros têm que viver como ela. Eu fico falando, eu pensei esses dias, né? Tem pessoas infelizes que é a mesma coisa que elas que pulam na piscina, a água tá gelada pra caramba, e aí tá horrível a água de gelada, mas pra elas não ficarem sozinhas, elas falam: pula, que a água tá uma delícia, vem pra cá, tá uma delícia. Assim, eu vejo muitos casais infelizes, gente, mas que a pessoa tá cobrando: nossa, você não é casada, nossa, você não sei o quê, nossa, você não tem filho, nossa. Tipo, gente, meu, peraí, não é porque eu tenho um útero que eu tenho que ser mãe, entendeu? Eu tenho que ter o desejo de ser mãe, esse desejo Deus coloca no nosso coração. Eu conheço mães maravilhosas, eu tenho uma amiga que tem 4 filhos, e ela teve, as gestações dela, ela tinha que ficar na cama, porque eram gestações de alto risco. E ela tem o dom para ser mãe, ela só não teve mais filhos porque a família falou: não é perigoso, porque ela corria risco, tanto ela quanto a criança. Então, assim, tem o desejo, tem a vontade, aí sim, vai, teu coração queima, arde por isso, mas não cobre que o outro seja igual a você. Eu acho muito interessante aquele texto na Bíblia onde Paulo fala assim:
O que come, não julgue o que não come. E o que não come, não julgue aquele que come. Porque ambos fazem para o Senhor, estão fazendo conforme a sua fé. Que ele estava falando, né, da carne que era oferecida para os ídolos, não sei o que. A gente pode comer ou não pode? E tudo é santificado pela oração, tudo. Mas aqueles que comiam, né, falavam, os outros têm uma fé fraca, não comem. Aqueles que não comiam, falavam, nossa, pecador, tá comendo. E Paulo falou assim, aquele que come, não julgue aquele que não come. E aquele que não come, não julga aquele que come. Meu, cada um vive a sua vida segundo a sua fé, segundo aquilo que ele crê, que sabe, que tá fazendo de todo o coração ali para Deus. Então não deixa a sociedade, as mídias hoje, gente, nossa, mídia social, tipo assim, é terrível, porque se você não estiver firme, centrado em quem você é, tem pessoas cometendo suicídio. Por quê? Por causa de críticas que elas recebem, tem gente que não aguenta crítica, né? Vocês viram recentemente um influencer aí muito conhecido, com muitos seguidores, e ele começou a receber tanta crítica que ele se suicidou, né? Eu não sei se vocês viram, não vou trazer o nome aqui, enfim, foi, né, rodou a notícia assim no mundo. E, enfim, porque é saber quem você é, saber quem você é, saber quem você é em Deus, saber que você é a imagem e semelhança do Criador e soltar toda essa bagagem, sabe? A gente carrega bagagem, às vezes, se preocupando com tantas coisas, como aquilo que eu sempre falo, a maioria dos nossos medos, angústias, preocupações, ansiedades, não sei o que, são por coisas que nunca vão acontecer. É muita vida desperdiçada, é muito tempo desperdiçado, é muita bagagem, carregando muita bagagem ali que você não precisaria carregar, que você tem que soltar para você ficar leve como uma criança. Então, como uma criança, você vai se encantar com tudo, você vai se alegrar com tudo, porque uma criança, ela vê uma borboletinha, você fala, ó, borboletinha, ela se encanta com aquilo, olha o passarinho, olha, tanto que quando a criança cai, se rala o joelho lá, né, o que a gente faz? Ela começa a chorar, a gente vai lá, pega no colo, ó, o passarinho, não sei o que, ela já desconecta daquela dor ali, nem lembra mais, ela fica assim, encantada com o passarinho, com o cachorrinho, com o au-au. Gente, ser como criança é muito profundo, a gente tem que parar para pensar o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou, se vocês não se tornarem como criança, vocês não vão entrar no reino. Esse reino é essa felicidade, essa leveza, essa paz que já existe dentro de nós, que faz parte da nossa essência, lá da primeira infância, de quando a gente nasce, porque a gente não nasce com essa nhaca toda que a gente carrega, sabe? Com essa casca toda que às vezes a gente carrega. Por isso que a gente tem que soltar. Meu, essa crença aqui é do meu pai, esse medo é do meu pai. Essa crença de não merecimento, de que eu nunca vou conseguir, ou de que eu sou sonhadora demais, que isso é muito grande pra mim, isso aqui é coisa da minha mãe. Você começa a identificar coisas que não são tuas, que foram colocadas em você, e você tá carregando coisas que não são tuas. E você precisa soltar para você ficar leve. E quando você fica leve, o que que acontece? Aí sim você pode voar. Tem muitas pessoas, gente, que eu vejo que elas têm tudo para voar, para deslanchar, para, sabe? Mas elas estão ali, elas estão presas, elas estão amarradas a tantas coisas que elas acreditam que tem que viver aquilo por causa daquele padrão, tem que cumprir aquele protocolo social. Um exemplo disso, gente, por exemplo, eu dei o meu exemplo, né? Às vezes tem pessoas que me cobram, por que que você não namora? Por que que você não tá namorando? Ou por que que você não casou? Por que você não tem filhos? Mas é assim, ó, vamos supor, tô namorando, né? Comecei, tá, cedi ao padrão da sociedade, não, eu preciso ter um namorado, eu preciso ter, porque, né, todo mundo, aliás, as pessoas pregam que você tem que ter alguém pra você ser feliz, o que não é verdade, né? Tem muita gente em relacionamento extremamente infeliz, eu conheço e eu já fui uma delas, certo? Então, assim, mas supomos lá, vamos supor que, tá, eu cedi né, às exigências dos padrões e protocolos sociais e agora eu tô namorando. Aí eu começo a namorar, vai começar a cobrança da sociedade. E aí, quando que vai casar? Quando que vão casar? Aí tá, cede outra vez, vai lá e casa. E aí vem outra cobrança. E aí, quando que vão ter filho? Quando que vão ter filho? Aí você tem o filho. E aí vem a cobrança. E aí, quando que vai dar um irmãozinho? Quando que vai ter o segundo filho? Gente, essa cobrança do social não para. Então você tem que estar muito firme em você, você tem que estar muito centrado, muito cheio de amor próprio mesmo, para saber a tua identidade, o que você realmente gosta, o que você não gosta, para você não se misturar com aquilo que é o gosto do outro, que é o padrão do outro, que é o desejo do outro. A maioria das pessoas hoje, elas vivem em estado zumbi, porque elas foram ensinadas a não pensar por elas mesmas. Elas foram ensinadas a seguir aquilo que foi estabelecido como um padrão social, como um protocolo social, né? E eu falo que essas pessoas vivem no modo zumbi, ou seja, elas estão vivas, são mortas-vivas, porque elas não pensam por elas mesmas, elas não olham para dentro, peraí, é isso mesmo que eu quero para minha vida? Tá todo mundo fazendo, mas daí que tá todo mundo fazendo, eu sou um ser único, Deus me fez única.
Faz sentido isso pra mim? Não faz sentido, então por que eu vou viver, né? Então, solta tudo isso que tá te prendendo, se torne leve, se torne como uma criança, solta esse passado que tá te prendendo. Muitas vezes a falta de perdão é algo que é uma bagagem muito pesada, gente, e tem pessoas que não perdoam porque falam assim, mas se eu perdoar, essa pessoa não vai, talvez a pessoa traiu, enganou, mentiu, fez sei lá, um monte de coisa que te magoou, e às vezes você pensa assim, eu não vou perdoar porque se eu perdoar, essa pessoa não vai pagar pelo que fez, eu quero que pague. Gente, não tem nada a ver, o que a pessoa plantou é uma questão dela e ela vai colher, porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Agora, o fato de você não perdoar, você tá amarrado, você tá preso, você tá com a bagagem ali que tá te puxando para trás, você não consegue avançar. Uma pessoa cheia de mágoa, de rancor, ela não vai para frente, não deslancha. E quando você solta tudo isso e fica livre, nada mais te abala, as críticas não te abalam. Gente, ter amor próprio e ter autoestima não significa que você não vai ser criticado, não significa que você não vai ser rejeitado, não significa que você, sabe, não vai sofrer ataques. Pode acontecer tudo isso, mas uma pessoa que tem amor próprio, que tem autoestima, ela pode passar por isso, mas isso não abala o centro dela. Dentro dela ela tá firme, sabendo quem ela é. Então, assim, as críticas não derrubam. Se você precisa de elogios para você se sentir bem, para você se sentir alguém, o tempo todo ser validado por alguém, provavelmente você não teve lá na infância, né? Essa validação, esse olhar. E quando eu não tive, mas eu fui atrás do quê? De autoconhecimento, fui atrás de cura, de tudo, para que, peraí, hoje eu sou uma adulta, tudo bem, não recebi lá atrás, o que eu posso fazer com isso? Agora eu posso me dar isso. Entende? Então, fica sempre buscando essa aprovação do outro, né? Quando, na verdade, você tem que olhar pra dentro de você e ver o que faz sentido pra mim. Quando você recebe um convite, eu tô com vontade de ir? Eu tô com vontade de fazer isso? E a galera faz pressão, vamos, você tem que ir, que isso aqui. Você não tá afim. Você é antissocial, você quer ficar em casa, não sei o quê. Ok, tá tudo bem, não tem problema. Eu também, às vezes, tô super antissocial, não quero ver ninguém, quero ficar em casa. Às vezes uma semana inteira na minha casa, com os meus livros, fazendo minhas coisas, muito feliz. Então, assim, veja o que é bom pra você, não o que os outros impõem, né? Nem todo mundo nasceu pra viver a mesma coisa. Como eu falei, se Deus quisesse que nós fôssemos todos iguais, Ele teria feito numa forma de biscoito. E não. Outra coisa que eu quero falar, gente, muito importante, tava falando até agora há pouco com uma pessoa sobre isso, que a gente tava falando sobre a síndrome do impostor. Pra quem não sabe o que é isso, a síndrome do impostor é aquela pessoa que acha que ela é uma farsa. Por exemplo, vamos supor que você tenha muita vontade de abrir um canal no YouTube, né, de começar algo, e você pensa assim, não, mas eu ainda não tô totalmente preparado, eu ainda não sei de tudo, eu não sei 100%. Então, se você fizer, vem aquele sentimento da síndrome do impostor, eu tô sendo um impostor. Aí vem aquela voz interna te julgando, te acusando e você paralisa, porque essa voz interna vem para te paralisar e para você ficar na zona de conforto, e a gente sabe que a zona de conforto é a maior mentira que existe, porque a zona de conforto é altamente desconfortável. Como eu falei no Reels outro dia, pessoas não querem pagar um preço para sair da zona de conforto, mas um preço muito caro elas já estão pagando por estarem onde elas não gostariam de estar. Então o maior preço que você pode pagar é ficar na zona de conforto, porque não tem nada de confortável. A zona de conforto traz frustração, traz, sabe, você olhar pra você e ver que você não avançou, que você não venceu, que você é o pior sentimento que pode ter. Então vai e faça, sabe, com o que você tem, do jeito que você pode. Esses dias uma pessoa falou, ai Mari, porque eu incentivo, né? Vamos lá, gente, tem vontade, abre uma live, vai lá, faça, vai lá, grava e sai correndo, faz um stories, posta e sai correndo, como eu falo, né? Quero nem ver se tá perfeito ou não. E abre uma live, abre teu canal no YouTube. E ela abriu uma live e deu acho que 1 ou 2 pessoas, não sei, na live dela. Ai, mas eu abri, mas só deu 1 ou 2 pessoas, ou entrou 2, uma saiu, ficou só uma. E eu falei assim, parabéns, você teve coragem de fazer uma live. E quantos milhões de pessoas não têm coragem de fazer isso? Você teve uma coragem que milhões de pessoas não têm, entendeu? Então, quando você tá firmado em você, você não fica dependente de elogios e você também não é destruído, você não cai quando recebe uma crítica, entendeu? Porque se você precisa dos elogios, se os elogios é que vão te impulsionar para você fazer o que você quer fazer, ou que vão te dar força para você fazer, então também você, quando receber uma crítica, essa crítica vai te derrubar rapidamente. Por quê? Se você precisa do externo, ou aprovação do outro, ou se receber uma crítica do outro, a aprovação do outro te levanta, a crítica do outro te derruba, percebe que você não tá no centro, você não tá no controle da tua vida,
É lógico, primeiro é Deus que tem que estar no controle, depois a gente. Mas se você precisa de um elogio, ou seja, algo externo, se você, para se levantar, se uma crítica, algo externo te derruba, você não está firme, centrado em você mesmo, você ainda não sabe quem você é. E é isso que Jesus está falando, torne-se como uma criança. Uma criança tá nem aí, você viu uma criança ligar para crítica? Uma criança ligar, tipo, estão tirando sarro, ela nem sabe o que é isso, ela tá lá leve, brincando, como aquele menininho sentado no meio fio, jogando papel para cima e dando risada. E todo o brinquedo que ele tinha, gente, era um pedaço de papel, que provavelmente ele encontrou na rua. Esse era o brinquedo dele, a brincadeira dele. Então, que você solte todos esses fardos que você tem carregado, que você se torne leve como uma criança, sabe? Para você poder voar. Porque a gente só pode voar quando a gente deixa as cargas para trás, quando a gente se torna leve. Aí a gente consegue voar, consegue avançar, seguir o nosso caminho, sem medos de crítica, sem necessitar de elogios, porque... quando você não teve, é natural, gente, a gente necessitar do olhar dos pais quando a gente nasce, necessitar do olhar do outro quando a gente é criança. Um bebê, ele precisa ser olhado constantemente, né? Um bebê, ele não tem como sobreviver sozinho. E aí você pode ver que a criança cresce, até tava vendo uma série esses dias, This Is Us, que o menininho ficava, pai, olha pra mim, na piscina, e o pai tava mais preocupado com a outra filhinha, né, que ela tava acima do peso, com o complexo de inferioridade dela, do bullying que ela sofria, e com outro filhinho que era adotivo e tal, então, que ele não se sentisse rejeitado, e aquele que era todo, né, perfeitinho, o pai não dava bola, então aquele menino era o que menos tinha o olhar do pai e da mãe. Então, foi o mais problemático depois, quando ele ficou adulto. Então, sim, é natural a gente, quando é criança, quando é pequeno, a gente ter esse olhar do outro sobre nós. Você pode ver que uma criança, pai, mãe, olha o que eu sei fazer, né? E às vezes a mãe tá lá conversando, mãe, vem, pega, tipo, olha pra mim, ó, me olha pra mim. Gente, quando a gente não teve esse olhar, e a gente não tem consciência disso, e a gente não busca a cura disso depois que a gente cresce, dessa criança emocional que ainda tá dentro da gente, porque todas as idades estão dentro da gente. Mas quando a gente não busca cura, a gente passa uma vida clamando pelo olhar do outro, fazendo tudo para chamar a atenção do outro, porque se você não tem o olhar do outro, você não se sente amada, não se sente capaz, não se sente, e isso não é coisa para adulto. Enquanto a gente é criança, tudo bem, mas ok, eu, Marinalva Calegari, não tive esse olhar quando era criança. Então eu cresci, eu entendi que eu precisava desse olhar e eu fui buscar cura, autoconhecimento, isso que você está fazendo agora, aqui escutando esse vídeo, você está investindo em você. Entende? Porque quando a gente tem o conhecimento, já é metade da cura, já aconteceu. Quando você vem à luz, tipo, então eu ajo assim por causa disso. E tem várias formas de dizer olha pra mim. Tem pessoas que falam, a forma de dizer olha pra mim é comprando, né, o carro que elas nem podem comprar, às vezes, comprando bolsas, isso, mostrando que ela tem tudo de marca, não sei o que lá. Que é uma forma de dizer, olha pra mim. Nem todas as pessoas, né, gente? Lógico, tem gente que compra porque gosta mesmo, porque, enfim. Mas tem gente que faz isso como uma forma de dizer, olha pra mim, né? Tantos comportamentos que acontecem, que as pessoas têm como, olha pra mim, é tudo pra chamar a atenção por não ter tido aquele olhar. A questão é que agora você é um adulto, agora você pode se dar esse olhar e ter essa cura e não necessitar do elogio do outro, não necessitar da aprovação do outro, né? Então, não necessitar que o externo te valide, porque você já sabe quem você é em Deus, a tua identidade, imagem e semelhança do Criador, príncipe, princesa, herdeiro, porque é tudo isso que a Bíblia fala, né? É o nosso testamento. Então, a gente tem que acessar esse testamento. Tudo aquilo que você tem hoje é por causa da tua mente. Tudo aquilo que você ainda não tem é por causa da tua mente também. Então, quando você muda aqui, tudo muda ao teu redor. E isso é só você que pode fazer por você. Tem coisas que Deus faz pra gente. E tem uma frase que fala assim, quando você faz aquilo que você deve fazer, Deus faz aquilo que só Ele poderia fazer por você. Entendeu? Então, ou seja, você faz a tua parte e aí Deus vem e faz aquilo que só Ele poderia fazer. Você faz o natural, Ele faz o sobrenatural. Então, é você agora se olhar, você se validar, você se dar esse lugar, você saber quem que você é, para você não depender mais do externo, para você se sentir bem, para você estar bem, para você estar feliz, para você estar brincando com um pedaço de papel, para você estar livre e leve
como uma criança, certo? Então eu espero que você esteja analisando isso dentro de você, olhando, fazendo perguntas, porque talvez você tenha pensamentos, sentimentos, atitudes que você não gostaria de ter e você fala, meu, por que eu ajo assim? Eu não queria fazer isso. E você tá constantemente repetindo. Às vezes você é uma pessoa que as pessoas se afastam de você porque talvez você não deixa o outro falar, você não escuta, porque só você quer falar. E também é uma forma inconsciente de dizer, olha pra mim, me nota, né? E esses tempos eu conversei, uma amiga minha, eu conversei com ela sobre isso, que ela tinha muito isso de falar assim. E quando o outro começava a falar, ela interrompia e ela falava. E eu falei assim, você percebeu que você não deixa as outras pessoas falarem, só você fala de você, e quando outra pessoa começa a falar, você interrompe, e sempre, eu falei, presta atenção em quantas vezes você fala a palavra eu, porque eu não sei o que, o outro começa a falar a história, eu também, porque eu não sei o que, e aí o que acontece? As outras pessoas se afastam dessa pessoa. Por quê? Porque ela não tem uma escuta, ela tá tão focada, tão necessitada do olhar do outro que ela acaba repelindo as pessoas e aí vira uma bola de neve, ela se torna ainda mais carente, mais dependente do outro, sendo que quando você se olha e quando você entende que o olhar de Deus tá sobre você 24 horas por dia, porque a Bíblia fala que ele não dorme e nem cochila, os olhos dele estão o tempo todo sobre nós, nos cuidando, nos protegendo, nos livrando, nos amando, né? Então, a gente entender quem a gente é e acessar tudo isso que já é nosso, você não vai ficar na dependência do outro, na dependência do externo, a necessidade de cumprir os protocolos sociais e religiosos, ou, né, que as pessoas cobram da gente, não. Pode falar o que for, pode criticar. A crítica não me derruba porque eu tô centrada em mim. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou em mim, né? E também não dependo de elogios. Os elogios não me elevam e as críticas também não me derrubam. Porque quando você tá em você tá em equilíbrio. E é isso que a gente pode buscar e deve buscar, certo? Porque a tua essência é linda, a tua essência é leve, é livre. Então solta toda essa bagagem pesada e volta pra tua essência para você ficar leve e voar para onde você quer. Certo, gente? Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui para mim. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se fez bem para você. Então transborde sobre outras vidas, porque quanto mais você transborda, mais você vai receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Lembra de se inscrever no canal. Deixa aqui embaixo seu comentário, que eu amo ler os comentários de vocês. Claro, me sigam no Instagram, tá aqui meu Instagram, que é a rede social onde eu mais compartilho coisas. Praticamente diariamente eu tô ali compartilhando, né, compartilhando coisas para vocês estarem acompanhando, conteúdos que vão enriquecer emocionalmente a vida de vocês. Então, e o que mais... todos os meus conteúdos, eles estão no Spotify. Lembrando também que eu tenho 3 canais no YouTube. O canal Cheia de Graça, o canal de Devocional, que é onde eu leio a Bíblia escrito, né, leio o texto, o capítulo, e aí depois eu dou a interpretação e no final eu faço uma oração, e é um canal que tem transformado a vida das pessoas. Só vocês entrarem lá, Mari Calegari Devocional, e ler os comentários abaixo que vocês vão ver, e esse canal aqui, né? Então, e o livro, gente, Amor Próprio, meu livro best-seller, Amor Próprio, que tem transformado a vida de pessoas no mundo inteiro, porque ele se tornou, ali, coisa linda! Ele se tornou best-seller em tempo recorde exatamente por essa transformação que ele causa na vida das pessoas. E o perfume Amor Próprio também, para você exalar o perfume do amor próprio, você encontra na Amazon e também no meu site, que tá aparecendo aqui agora, e eu vou deixar aqui embaixo nas descrições. E agora, mês que vem, tá chegando o tênis Amor Próprio para você também andar na jornada, caminhar na trajetória do amor próprio. Então é amor próprio por dentro, exalar o perfume do amor próprio com o perfume e caminhar no caminho do amor próprio, certo? É isso, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.